Boa noite, sou Edna Galvão, pesquisadora de alienação parental e de outros assuntos relacionados a questões de família. Hoje teremos o prazer de ter conosco a doutora Mariana Mello. Ela é uma advogada e ela é muito comprometida com o tema da alienação parental. Ela vai se apresentar para falar com vocês assim que ela pedir licença para entrar. Então, todas essas lives estão no nosso canal do YouTube, Bem Me Queres, e elas ficam gravadas lá. Então, é sempre muito interessante vocês terem essa noção. Oi, Mariana! Boa noite! Olá, Como boa vai noite. você? Tudo bem? Boa noite, minha querida. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Maior prazer ter você aqui conosco. Que coisa boa. Muito Estou muito obrigada. feliz. Estou muito feliz, Edna, estar aqui com você. Nós Que que somos bom. colegas de turma. É Estou muito verdade. feliz. Somos duas interessadíssimas no tema, não é não? Isso. E também quero te agradecer pelo convite, né, em poder conversar sobre esse tema tão importante, né, Edna? É verdade. Que infelizmente também é um tema tão dolorido, né? E recorrente, né, nas famílias atualmente, né? Por conta de tantos conflitos que existem hoje em dia, né? Que muitas vezes, infelizmente, são levados para o judiciário. O tema da alienação parental vem sendo um tema bastante recorrente na justiça, recorrente nas redes sociais. Então, é importante que a gente fale sobre ele e as coisas que são entrelaçadas com ele, os institutos, inclusive os princípios, que um deles, né, é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Não é isso? Mas o começo de tudo, eu acredito que seja mesmo o casamento, né, Mariana? Sim. Porque a pessoa casa e às vezes coloca no outro a responsabilidade de fazê-lo feliz. E às Isso. vezes acontece de não dar certo, né? A Isso, expectativa é tão grande que acontece de não dar certo. E aí, se separam com filhos, os filhos acabam sofrendo de uma maneira ou de outra, porque é sempre um problema, né? É sempre uma questão a ser resolvida para frente. Quando os pais têm respeito um com o outro, é perfeito, né? As coisas continuam, fluem normalmente. Mas se não existe esse respeito, aí começa o problema da alienação parental, tema que nos é tão caro, né? Sim, Edna. Com certeza você falou tudo, né? Tudo começa com um casamento e um casamento desrespeitoso, onde as pessoas não respeitam um ao outro, as partes não se respeitam, ou até se respeitam, mas não toleram as dificuldades e as coisas que as pessoas trazem consigo na vida, né? As dificuldades, as turbulências. Então, a falta de tolerância acaba sendo o que faz as pessoas fazerem alienação parental a princípio. Vamos dizer, inclusive, pessoas não sabem disso, mas a alienação parental se inicia muitas vezes dentro do casamento, né? Com a constância do casamento. Sim. Né? Mas fica mais complicada quando existe a separação, né? Porque aí piora, a perda né? da convivência, né? É Por um fato, né? Por isso é o mais normal quando termina o casamento. Mas durante o casamento existem atos de alienação parental, né? Que é a desqualificação, desautorizar o outro genitor, né? Aquelas coisas assim, seu pai não sabe nada, sua mãe não apita aqui, né? Já são atos de desqualificação que iniciam-se dentro do casamento, né? Sim. Agora, faltando a convivência, piora, porque a criança se sente abandonada, né? E isso fere fundamentalmente o princípio do melhor interesse da criança, né? Que está na Constituição, no artigo 227, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também. E a convivência é com ambos os pais, é um direito da criança. Então, esse é o primeiro princípio que é ferido, né? Isso é muito preocupante. Sim, e essa é a relação da alienação parental com o princípio do melhor interesse da criança. Exato. É uma relação adversa, né? É uma relação desrespeitosa,
porque a alienação parental trabalha contrariamente à valorização desses princípios, né? Desse princípio em particular, que é o que nós vamos falar hoje, que estamos aqui conversando sobre isso hoje. Exato. Mas a Constituição, né? O artigo 227 da Constituição, a gente diz que assim, para o Brasil, né, foi o marco inicial, porque trouxe realmente o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, né, em que a criança e o adolescente passam a ser sujeitos de direito, né, sujeitos a terem aqueles direitos, e eles são destinatários de prioridade absoluta. Absoluta. Né? Isso que o judiciário ainda precisa aplicar, né? Sim. O judiciário ainda precisa aplicar isso direitinho, porque nem sempre o tempo é muito contra tudo isso, né? A alienação parental, ela se respalda muito no tempo, né? A falta de convivência. Sim. Quanto mais tempo longe, mais tempo afastado é pior, né? Exatamente. E o Estado, ele se preocupou em promulgar a lei da alienação parental, 12.318/2010, e já é uma proteção, no sentido de proteger a criança, né? Sim. Dentro do princípio do melhor interesse da criança. Então, a gente tem um arcabouço de proteção, mas as coisas precisam ser efetivadas, né? Precisam entrar, serem mais céleres, né? Exatamente. É onde a gente encontra mais empecilho, né, Edna? Na efetivação desses princípios que já existem, né? Exato. Que foram tão duramente conquistados, porque exatamente. Igualmente como as mulheres, Edna, eu comparo muito as mulheres, porque as mulheres tiveram uma batalha árdua aí para conquistar os direitos delas. E as crianças não têm como batalhar esses direitos. Então, tiveram protetores como nós, que protegemos as crianças, que lutaram para ter esses direitos reconhecidos a elas, as crianças e adolescentes, né? E tudo isso se iniciou aí, retirando da criança aquela condição absurda de que a criança é um objeto, né? De que a criança não tem, a criança não tem direito a nada. Precisava ser tutelado, né? Tutelada. Então, tutelada. Exatamente. Então, assim, tudo isso eu comparo ao direito das mulheres. As mulheres conquistaram os direitos delas e as crianças estão conquistando também os direitos delas, a proteção, a ser sujeito de direitos. E é uma coisa muito importante que não é respeitada com a alienação parental e é condizente com o princípio da proteção integral, que é respeitar as crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Né? Elas são criaturas em desenvolvimento. Elas precisam dessa abertura para a formação de personalidade delas, psicológica da personalidade e das atitudes, dos gostos. Eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe é boa, meu pai é bom, ou meu pai é ruim, minha mãe é boa. Enfim, ela tem que formar a opinião dela, né? E a alienação parental retira isso dela, né, Edna? Sim. Agora, você falou das mães, né, das mulheres que conquistaram tantos direitos. Ao mesmo tempo que elas conquistaram direitos, elas também cederam espaço para o homem entrar, né, para dividir as tarefas de também criar o filho, de também ter a oportunidade de conviver mais. Né? Então, as mulheres que são mais assim abertas, elas conseguem perceber isso e dão espaço para o homem. Isso. Né? Eu ia dizer filho isso. É um presente. É um presente para o filho isso. Exato. Eu ia dizer justamente isso. Porque as mulheres, algumas mulheres, é justamente a dificuldade da alienação parental essa. Porque algumas mulheres não reconhecem esse espaço do homem, né? Quando se separa, acha que a criança é dela, né? Que a criança é dela e ela tem que proteger aquela criança e ela tem que tomar as decisões todas por aquela criança. Então, algumas vezes a alienação parental nasce disso. Então, algumas mulheres que têm a cabeça assim, boa e respeito, de bom senso, de tolerância, elas entendem que ao mesmo tempo que ela buscou aquele espaço na sociedade, no trabalho, socialmente com as amigas, sexualmente falando, as crianças também tem que ter o espaço delas de crescimento e os pais também, ao mesmo tempo, buscaram um espaço maior dentro da família. Ele não é só o pai provedor mais, ele quer compartilhar. Eu falo alguns, tem uns que não querem, mas né, estamos falando aqui dos pais que querem efetivamente fazer parte da vida daquelas crianças. Então, a alienação parental retira da criança o direito de ter aquele pai ou aquela mãe ou aquele avô, porque a alienação parental
também é relacionada com o núcleo familiar inteiro daquele outro genitor Sim, alienado, né, super Edna? importante, né? Que são as Sim, referências, né? Maternas e paternas que a com criança vai levar para certeza. o resto da vida, né? Importantíssimo, É muito importantíssimo. importante mesmo. Né? Os avós deixam de ser figuras presentes na vida daquela criança. Os tios, os padrinhos e os primos que brincam com aquela criança. Né? Então, Sim, é uma ruptura muito grave, violenta e abusiva. é verdade. E nós Né? temos realmente essa responsabilidade, né? Como Sim, mães e pais, sim, de promover um desenvolvimento sadio, né? Saudável com para a criança. certeza. Com Porque ela certeza. tem esse direito, ela já conquistou esse direito, né? Nós Exatamente. criamos filhos para o mundo, né? Exatamente, Edna. Temos que Muito dar para importante. ele o melhor que ele puder, porque se a gente ficar brigando, pai e mãe, por conta de fazer o filho instrumento de vingança, porque está ressentido por isso ou por aquilo, você está pensando em você, não está pensando no filho, não está Exatamente. pensando na criança, né? E a nossa Exatamente. rede de proteção aqui é para a criança. Exatamente. Uma vez me perguntaram, Edna, qual é a diferença? Como é que você sabe que aquela mãe ou aquele pai ou aquela avó não está sendo protetora? Eu digo o seguinte, ao meu ver, a linha tênue que divide aquela proteção daquela alienação é quando ela deixa de olhar para a criança e olha para si mesma. Ela quer atingir os objetivos dela, seja de vingança, seja patrimonial, seja de rebaixar o outro, seja de afastar por afastar, seja qual for o objetivo. Se a criança deixa de ser o centro, se ela deixa de ser efetivamente protegida o princípio do melhor interesse da criança, da proteção integral, quando ela passa a ser aquele objeto, né, de brigas, de judicialização, não existe mais proteção. Existe Não, alienação parental. Né? Ao meu existe. ver, é isso. Hoje eu assisti a nossa querida mestra, né, Glícia Brasil, falando rapidamente, mas é interessante trazer, sobre autoalienação. Olha que Sim, interessante. interessantíssimo. Autoalienação interessantíssima. Então, ela estava dando exemplo de, por exemplo, você tem uma situação de separação, a criança, o pai vai buscar, vai passar o fim de semana com o pai, e lá, na situação do fim de semana, o pai não dá muita atenção, a criança fica direto no celular, fica direto no tablet, Sim. e a criança acaba se ressentindo, né, dessa falta de contato, de convívio mais afetivo. E volta para casa e, às vezes, não quer mais ir para a casa do pai. E aí o pai acha que a criança está reagindo assim porque a mãe está promovendo a alienação. Isso. Na verdade, ele está fazendo a autoalienação. Eu achei super interessante. Atitudes que vêm dele. Talento, esse olhar, né? Eu vou estudar muito mais interessante. Isso. Muito interessante. Muito interessante. A alienação parental é um tema muito apaixonante, apesar de ser extremamente doloroso para quem passa, que é o meu caso, claro. E para quem estuda aquilo. Quando a gente estuda, eu me sinto, às vezes, assim, pesada, né? A gente tem as aulas com a maravilhosa professora Glícia Brasil, que é uma psicóloga judicial maravilhosa. E eu saio da aula meio pesada, porque aquelas coisas são realmente muito brutas, né? Violentas. Agride a gente, que a gente vê a criança passar por aquilo. Claro que o adulto também passa, que tem o genitor alienado, mas a criança passar por aquilo traz na gente uma revolta muito grande, uma dor muito grande, mesmo que não seja a nossa dor, acaba se transformando, Edna. Não sei se tu sente isso, porque tu é consultora nisso. Perfeitamente. Eu digo que o tema me pegou assim, sabe, para ele, né? Não fui eu atrás, não. Ele foi trazido para mim, entendeu? Eu acho bonitinho. Eu comecei com a questão do pai, comecei a perceber que o pai, ele está num processo, né, de começar a conviver mais com a criança, de ter prazer em fazer isso, né? Sim, o que é uma mudança para ele muito grande, tudo provocado pela transformação das mulheres também. Então, a partir daí, entrei nessa questão da guarda compartilhada, convivência, e a alienação me pegou de jeito, assim. E é como diz Alan Minas, queridíssimo, né? Ele é nosso maravilhoso, nosso. E ele disse, ele é nosso mesmo.
Ele é Ele é nosso nosso. porque ele é nossa inspiração para lutar, né? É verdade. E a gente acaba adquirindo ele para a gente, né? Mas ele é E, nosso também, é meu, sabe por quê? Porque ah, o documentário dele, minha tese é em cima do documentário dele. olha aí, você faz isso, né? Dentro de Eu já você fiz, também. eu já fiz uma live com o Alan. Eu também, ele é maravilhoso, É, queridíssimo. E ele muito. disse uma vez, e eu sempre tomo para mim isso, porque é a verdade. Não é o tema que. Não sou eu que escolho o tema me escolheu, né? E Verdade. a gente não escolhe passar por aquilo, a gente não escolhe Não, amar aquilo, né, Edna? não, é. Né? Agora eu estou fazendo uma formação em psicanálise, né? Sim, E na psicanálise está dizendo que quando você tem umas questões dentro de você que talvez não bem resolvidas, e você vai estudar alguma coisa, para pesquisar alguma coisa, essa coisa que está latente lá, ela surge nesse momento e você escolhe o tema dentro disso. Olha que coisa interessante. E a sim. questão da paternidade, que foi um tema também de pesquisa no meu mestrado, foi com essa questão, a ausência paterna. Eu tive ausência, eu sofri ausência paterna. Então, o tema também veio Também escolheu, também te escolheu. não Sim. é? É muito lindo isso, né? É É muito lindo, lindo. muito mesmo. Pois assim, o que a gente deve sempre estar, a gente está conversando hoje de tarde sobre isso, é importante, mesmo que seja superficial essa nossa conversa, é importantíssimo a gente nunca deixar de falar sobre isso. Sim, Porque, como diz, o silêncio, a falta do saber, traz a ignorância e faz a gente não saber como reagir em casos de alienação parental. Em casos de violação desses princípios, em caso de violação da proteção efetiva da criança, o que eu faço? Então, se eu não falo sobre isso, eu não pesquiso, eu não vou ler sobre isso. Então, se alguém ficar interessado em algum tema aqui, vai se aprofundar para poder ajudar alguém que você conhece, uma família que você conhece, um primo que está passando por isso. Pode entrar em contato com a Edna, comigo, a gente ajuda também. E vocês claro. podem se ajudar. Então, se você não procura saber sobre o tema fica escuro, a gente não ajuda. Então, procurem estudar, saber, ler, que isso vai ajudar muito. Muitas crianças também, adultos, que estão passando por essa dor. Porque a alienação parental é uma ferida grande e retira completamente o direito da criança de ser pessoa, sujeito de direitos, Tudo de direitos, isso mesmo. sujeito de direitos, é um ser desejante, como diz na, né? E É um ser desejante que é não verdade. passa a não ter desejo, ele está ali sendo manipulado, ele está ali para dizer o que a outra pessoa diz. Então, é muito importante que a gente esteja falando, por mínimo que seja, por rápido que seja, sobre É. alienação parental, né, Agora, Edna? você sabe, Mariana, que eu tenho feito lives com profissionais assim gabaritados como você, psicólogos, advogados, assistentes sociais, né? E todos eles, a minha preocupação, porque são três classes, né, de profissionais que têm muito a ver com essas questões de família, né? E a minha preocupação é que sempre eles não sejam litigantes, né? Que sejam mais para a coisa da harmonia. Porque o advogado, principalmente, ele é o primeiro juiz do caso. Não? Ele é o primeiro juiz. Se você chega lá, um casal chega lá, ou chega uma mulher ou um homem querendo se divorciar e tem filhos, e não tá, o advogado não está preparado para lidar com a questão da criança, do interesse da criança, a coisa vai para a litigância, vai mesmo para o judiciário, não é? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é procurar pessoas que pensem como a gente, que Sim, pensem primeiro na criança, para isso. depois, então, pensar no adulto, porque, na verdade, a criança não tem culpa nenhuma de ter nascido, né, não? Pois é, pelo Então, poxa, contrário. exato, então ela tem que ser muito bem protegida. E eu tenho tido sorte aqui com todas as pessoas, porque elas falam a mesma linguagem que eu, entendeu? Sim, muita conexão a gente tem também. É, muita conexão mesmo. Eu fico feliz, porque esse mundo melhor que a gente quer é possível.
Agora, cada um tem que fazer um pouquinho, né? Tem que fazer a claro. sua parte, né? Pois é isso que eu digo, né? Antônio está falando aqui que é um seguidor nosso, Edna, eu queria dar um oi para ele. Ele está Pode sempre em estar. todas as lives nossas, ele Que está. bom, que bom. É um querido, uma pessoa participativa, sempre com a gente. Obrigada, Antônio. Queria agradecer a minha mãe também, que está aí presente. Olha, prazer. E Obrigada pela presença. Camila também, Galvão, que é uma querida minha, também está aí. E, Edna, é isso. Eu acho assim também que todas as leis que a gente tem hoje, todos os tratados, convenções que protegem as crianças, né, que começou lá com a Declaração de Genebra, né, de 1924, que começou a garantir que a criança tinha que ser diferenciada do adulto, né? Sim, Não podia ser tratada como um adulto, a criança jamais pode ser tratada como um adulto. E ali começou, e assim, até chegar no Brasil, que foi efetivamente trazida pela Constituição Federal, depois veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, que aí sim, né, com a Constituição Federal em 88, o artigo 227, que ali efetivamente diz que a convivência familiar é direito da criança e ela tem direito também de ser protegida pelo contra a Estado, pela família. violência, exatamente, da família, do Estado, da sociedade. A sociedade tem a obrigação, né, de proteger a criança contra violências, abusos, maus tratos e de assegurar que ela tenha seu direito à vida, à convivência familiar, à educação, ao lazer. Então, meu Deus, né? Culminando com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí sim a criança veio a ter direito de ser ouvida, né, no processo judicial, né? Ela veio a ter direito de ter a voz no processo através de entrevistas, o próprio juiz ou uma equipe multidisciplinar. Então, assim, toda essa caminhada não pode ser em vão. E também, me desculpem, não tem gente que não gosta, mas eu tenho que falar porque eu sou uma defensora da lei de alienação parental, a Lei 2.318, que veio em 2010 para ajudar tantos pais. Toda lei pode ser usada para o ruim e para o bom, minha gente. Claro. Toda lei. A Lei Maria da Penha é uma lei que salva vidas, que defende mulheres que estão sendo mortas, que estão sendo maltratadas por homens, mas ela pode ser usada por uma mulher para afastar o filho do pai, sim. Quantas nós não vimos? Então, assim, na verdade, Mariana, nós somos sombra e luz. Sim, né? Todos. Nós claro. somos santos e pecadores, nós somos Exato. humanos. Então, Exato. em cada momento da vida, você não sabe determinado o que você vai fazer em determinada situação. Então, assim, se a mulher faz isso, ou se o homem faz, alguém pratica alienação parental, tá? Tem que saber que está atrapalhando o desenvolvimento da criança. Né? E ela leva aquilo para o resto da vida, né, Edna? Pois é, leva mesmo. Olha, hoje eu falei para você, eu estava assistindo o documentário da Lady Di, uma coisa que ela falou muito importante. Ela disse que quando tinha 8 anos, ela viu o pai dar um tapa na mãe. Essa menina, ela perdeu. A Lady Di não tinha nenhuma maturidade, ela era imatura, pelo menos quando casou, depois até tanto sofrimento ela melhorou. Ela era problemática, fazia bulimia com ela, sabe? Ela sofreu muito, essa menina. Isso tudo, provavelmente, ela trouxe da infância, né? Ela trouxe isso. Emocional, né? É o emocional dela, desde lá de trás, né? Muito abalado, muito abalado. Isso. Assim, isso. E aí você vê os simples não, porque ver a mãe sendo esbofeteada não é uma coisa que né, todo mundo deve assistir e ficar imune, né? Não. Mas é uma situação muito terrível, sabe? E aí eu me preocupo muito com as crianças e penso nas crianças, vendo os pais brigando, ou dentro de casa, no casamento, ou fora. Né? E o que é de uma criança, Edna? Eu fico pensando também o que é de uma criança que ouve, uma criança sabe, todo mundo sabe que uma criança ela é 50% pai, 50% mãe. Sim. Então, o que passa na cabeça de uma criança que é diariamente, né? Inserida na cabeça dela, formada pensamentos equivocados, formada convicções equivocadas, falando mal, distorcendo ideias, forjando memórias na cabeça daquela criança sobre um outro ente, sobre um genitor, um avô, uma avó.
aquela criança que sabe que ela é 50% daquele genitor, ela se sente inferior. Ela diminuída, diminuída. baixa autoestima dela. Exato. Então, né? é só daí, ela já de dentro dela, de ser 50% um e 50% outro, já daí, já traz a ela uma terrível violência que ela vai levar por toda a vida. E a autoestima dela dali já vai direto para baixo, porque não tem o que fazer. Ela está ouvindo aquilo de quem? Do genitor dela, né? Do pai, da mãe, dos avós, de quem seja, que são pessoas que ela tem extrema confiança. Então, tá botando ela para baixo, trazendo ela para baixo, violentando ela e abusando dela. Psicologicamente, a criança está abaladíssima. Então, essa questão explica um pouquinho quando você está num recreio, as crianças estão juntas e um xinga a mãe do outro. Isso. Olha, a criança vira fera, não vira? Quando imagine o pai e a mãe fazendo isso. Pois né? Mas ela vira fera porque ela sabe também que ela é metade mãe, metade pai. Sim, com certeza. Tá xingando a mãe dela? Como assim? Tá xingando ela mesmo, pois né? Então, assim, eu fiz esse paralelo quando eu estava, né, pensando nessa questão, falei assim, é por isso que a criança fica tão assim irritada e ela sai atacando quem faz isso, né? Sim, porque não admite que xinguem a mãe nem o pai, né? Sim, e não deve admitir, não claro deve, que não, né? Claro que existem pais que são ruins, existem mães que são ruins, né, minha gente? Ninguém é idiota de achar que não. Nós sabemos que existem, né? Mas estamos aqui falando de uma situação ideal. Claro que existem as falhas do sistema. É como você disse, Edna, no começo. O judiciário, os pais, as advogadas, os advogados, as psicólogas da justiça, os assistentes sociais da justiça, todos têm que estar mais bem preparados, né? Muito. Existem ainda muitas lacunas, sim, mas estamos caminhando para esse passo, né? Estamos aí, 1924 foi a primeira declaração, a Declaração de Genebra, foi ali que começou a separar o direito da criança do direito do adulto. Então, olha como estamos a poucos passos ainda. Então, temos um caminho pela frente, não podemos retroceder. Não podemos retroceder, não é? Não temos como essa lei que está sendo julgada hoje, né? Se vai, se fica, se modifica. Revogar. Né? Revogar a lei para revogar a lei, né? É um retrocesso isso. Retrocesso. A gente tem que arrumar formas de melhorar a lei. Porque a alienação parental, por mais que existam críticas em relação à alienação parental, é claro, existem provas de que ela existe, diversas pessoas passaram por ela, estão passando por ela. Então, assim, não tem esse negócio. Existem outras leis que protegem a criança, mas não contra isso, né? Mas não desta forma. Então, eu quero mandar um beijo para Melissa, do Instituto Proteger Minha Amiga. Ela está aqui com a gente. Ela diz: precisamos avançar com mais urgência a proteção. Exatamente. Tem que ser mais rápido, porque o tempo é nosso inimigo. Isso aí é fundamental. Não pode ser lenta, né, Melissa? Eu também acho que não pode ser, não. Eu acho o judiciário ainda muito lento. Eu acho muito lento. Um litígio 3, 4 anos. Nisso já aconteceu de tudo. A criança já se afastou do pai, já se sente abandonado pelo pai ou pela mãe. Cadê a prioridade absoluta, né? Não é? A prioridade absoluta? A letra da lei. Né? Então, assim, complicado. A proteção integral começa a ser violada pela própria instituição do Estado chamada judiciário. Exatamente, né? Exatamente. Aí já fica complicado. Eu sei que temos leis, temos medidas a ser tomadas, temos que avançar. Agora, existem, mas precisam ser efetivadas, não estão sendo corretamente efetivadas, estão muito capengas e lentas. Isso aí, realmente, a gente precisa fazer a crítica. Isso né? Infelizmente, é com toda a questão de direitos humanos. Né? Tudo. Todas as políticas públicas para direitos humanos são muito devagar, acontecem, nossa, com muito esforço, muita luta, sabe? Sim. E é isso que a gente está fazendo com a alienação parental, né? Quando a gente diz fuja de alienação parental, né? Temos que falar sobre alienação parental, precisamos, né, educar a sociedade para que conheça os indícios de alienação parental.
Isso é um projeto que eu tenho para o ano que vem, quer dizer, quando acabar a pandemia, talvez, ou antes, se for online, de levar às escolas, né? É isso. É, Educação parental. exatamente. O tema É o que precisa ser Melissa está levado às falando. escolas. Exatamente. Isso aí eu fiz um post sobre isso, exatamente. A gente precisa, não tem educação sexual, educação financeira, por que não educação parental? Exato. As crianças precisam, os adolescentes precisam. Claro que cada um de acordo com a sua idade. O tema a ser falado vai ser dependendo sim. da idade. Sim. Mas as crianças precisam, os adolescentes precisam aprender a ser pais com bom senso, com responsabilidade. Pais responsáveis, né? Com atitudes de tolerância, de responsabilidade, de bom senso, para a convivência entre eles e com os filhos, né? Entre o casal e com os filhos. Com certeza. Eu também sou totalmente a favor disso. Primeiro bota as palestras, depois começa a ter, inclusive, cadeiras sobre isso. É muito importante. Até porque os professores também, né, precisam se informar para poder entender quando acontecer algum problema. Porque a criança pode chegar e falar e o professor não está entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Né? Os professores são ótimos mediadores de conflitos. Então, eles precisam estar atualizados sobre isso para ajudar quando detectar uma criança com atitude de alienação parental, com aquele comportamento, né, que a gente sabe da síndrome ou antes da síndrome. Enfim, as crianças que já estão com comportamento comprometido pode ser verificado pelo professor e pode levar isso para ajudar a criança, se ele for um professor, né, que saiba como tratar com da alienação parental. Então, isso é importantíssimo para ajudar as crianças. Crianças e adolescentes, né? Eu acho que, na verdade, a gente está ajudando a criança e está ajudando a sociedade, né, como um todo, porque são essas crianças que vão formar, né, a nossa sociedade no futuro, né? Então, assim, é muito preocupante, sabe? Eu acho que é um tema que a gente realmente não pode largar. Não podemos deixar de lado, falar. E o isolamento social trouxe muita alienação parental, né? Foi uma desculpa para se afastar muito o genitor do filho. Então, a gente precisa falar. E no isolamento social, a alienação parental foi muito falada porque foi uma pandemia de alienação parental, né? Sim. A quantidade porque queria proibir até ligação de vídeo, queria proibir todo o contato, porque inventavam desculpas, né? Já não podia ir para a casa do pai ou da mãe porque tinha que fazer isolamento. Então, foi uma desculpa ali para piorar a situação das pessoas que são vítimas de alienação parental. Terrível. O problema que eu acho, sabe, maior, Mariana, é que depende de interpretação, sabe? Quando o caso chega no juiz, o juiz interpreta do jeito que ele entende pelas experiências dele, pelas referências que ele teve, né? Claro. Então, ele pode entender que aquele caso que tem o pai que é médico pode realmente prejudicar a criança nesse momento de pandemia. E um outro juiz pode entender diferente, pode achar que não. Independente do pai ser médico, ele é pai, ele precisa conviver com o filho precisa conviver com o pai. Então, assim, a gente fica meio, sabe... como você diz, Edna, é de caso a caso, né, amiga? É de caso a caso, dependendo do pai, da mãe, da situação, de como a criança está ali inserida naquela família, de como a família pode ou não fazer o isolamento social para proteger aquela criança. Então, tudo é de caso a caso. Realmente é uma coisa muito peculiar, né? Sim. Que deve ser analisada de caso a caso. A gente sabe que existe um despreparo aí de alguns juízes, mas a gente espera, e são as pessoas que nós temos que depositar as esperanças. Sim, não tem jeito, né? Não tem jeito, é nosso sistema, é assim que funciona. E a gente não pode perder nem a força, nem a esperança de lutar. E como diz a Glícia, os juízes também, né, eles ficam presos às normas. Ficam presos às normas. Eles também são presos às normas. Então, assim, é tudo uma sociedade meio engessada, né? Sim. Então, que a gente tem que achar brechas, né? Brechas. É engessado, exatamente. Para prejudicar menos a criança, né? Fazer com que a criança consiga se desenvolver o melhor que ela puder, né? Perfeito. E, assim, as maiores dificuldades que eu enxergo também de a gente fazer efetivar esse conjunto de normas que a gente já tem, está
embutido dentro da sociedade mesmo. Porque a cultura das famílias da gente, a cultura familiar da gente, está acostumada a pensar que a criança é propriedade, pertence ao pai, sim, né? sim, Ao sim. pai e à mãe. Os pais são... o filho é propriedade dos pais. Eles são meus pertences. Então, essa ideia de propriedade, ela prejudica muito o crescimento dos filhos e prejudica muito que não haja alienação parental, né? Favorece a alienação parental, essa pertencimento, essa proteção de propriedade que os Sim, pais claro. têm. Isso está nos valores culturais mesmo da nossa sociedade, né? Sim. Isso é muito difícil. Acha que a criança é um sentimento de posse tão grande, né? Que não permite que outra coisa aconteça. Exato. Não A é? criança me pertence, ela me pertence, né? Isso. Então, esse sentimento de posse atrapalha com que a criança seja detentora de direitos mesmo, né? Por isso que muitas vezes a gente ouve mãe falando, eu deixo o pai pegar. Não tem que deixar, né? É um direito do filho. Não tem que deixar. Um dever de ambos os pais. Então, assim, não existe essa de deixar, né? De permitir. E não você pode. falou isso, eu me lembrei de uma seguidora minha que disse assim, eu como advogada estava lá numa audiência e o juiz perguntou à mãe, por que você não está mandando a criança? E ela disse assim, ele não quer ir, não vou obrigar, não. O juiz disse assim, mas eu vou obrigar, e se a senhora não cumprir, a senhora vai ser severamente punida. Então, eu acho interessante trazer isso também, para dizer que a criança, apesar de poder ser ouvida, ela não decide, né? Que tem gente que que costuma dizer que a criança com 12 anos, ela decide com quem vai ficar. Não. Ela tem direito, a partir dos 12 anos, de ser ouvida em juízo, para poder o juiz formar a convicção dele do que é melhor para aquela criança. Né? Ele vai ouvir os psicólogos que vão conversar com aquela criança, assistente social, um corpo multidisciplinar, né? Mas isso, Mariana, isso se houver algum impedimento, porque normalmente é a convivência com ambos os pais. É um direito, então já é uma coisa obrigatória por lei, né? Agora, se existe algum impedimento, se há um abuso, ou se o pai é desleixado, ou se a mãe tem problemas psicológicos, aí sim, aí existe toda uma necessidade de se decidir, né? Uma avaliação, né? Para poder o juiz decidir. Porque senão, o normal é que ele decida pela convivência, né? Mesmo que ele estipule algumas coisas, né? Quando o ideal seria que o casal estipulasse, né? O consenso, né? Mas quando não existe, né? Não existe. Quando não existe o consenso, que deveria existir, né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Agora, o recado que a gente tem para pai e mãe, né, é que pare de pensar um pouquinho em si mesmos, né? E pensem na criança, pensem nessa cabecinha que tem informação, né? Pensem nesse abandono que pode existir, um sentimento de abandono, na baixa autoestima que a criança vai levar para o resto da vida. Então, assim, são questões muito sérias para num relance você deixar tudo passar, né? Vai ficar para o resto da vida, ela vai carregar isso. Né? Então, assim, tem que pensar muito, muito mesmo, sabe, Mari? Eu fico realmente muito mobilizada com a questão da criança. Você também, né? E separar a parentalidade da conjugalidade, né? Exato. Não deu certo os pais, mas os filhos existem, proteger os filhos. E, assim, lembrar de que quando a gente fala que é tão bonito o princípio do melhor interesse da criança, quando a gente fala desse princípio, minha gente, a gente está falando sobre garantias que a gente conquistou, que foram conquistadas em favor dessas crianças ao longo do tempo, e adolescentes. E é nosso dever, né? É nosso dever fazer que elas sejam cumpridas. Essas garantias devem ser cumpridas. Então, nosso dever é esse. É lembrar que essas garantias existem, foram conquistadas em favor dessas crianças e adolescentes, e vamos efetivamente lutar para que elas sejam cumpridas. Sim. É nossa obrigação. O Antônio está falando aqui, Mariana, que no conceito dele, alienador não tem sentimento. Eu diria, Antônio, que tem sim, é que nós somos sombra e luz, santos e demônios, nós somos humanos. Então, em algum momento, né, a não ser que a pessoa tenha um problema psicológico, em algum momento, dá uma escorregada.
A questão é, não pode escorregar e ficar. Tem que levantar e pensar que está fazendo mal para o filho, né? De alguma maneira, tem que reagir, tem que fazer uma transformação aí nesse sentimento, nesse ressentimento, né? Então, eu acredito que tenha sentimento, sim, a não ser que haja um problema uma psicopatia, alguma outra coisa. Mas eu acho que tem jeito, né? Eu sou daquela que pensa que tem jeito. Esse mundo melhor é possível. Eu acho que também, como eu disse, depende do caso. Tem umas pessoas que realmente têm os sentimentos muito, muito errados ali, não são pessoas boas, como também tem pessoas que são boas. E tem pessoas ali que estão com sentimento realmente de egoísmo completo, né? Cegos pela raiva, pela vingança, ou o que quer que seja. Mas tem gente que realmente eu acredito que são malignas mesmo. E assim, eu vejo... Daniel aí falou agora, estou há 1 ano sem ver meu filho. Eu escuto isso todos os dias, né? Eu escuto isso todos os dias, relatos. Então, assim, pelos relatos que eu escuto, existem casos e casos. Existem casos que realmente existem... o sentimento, sim, as pessoas têm sentimento. Tem umas pessoas que realmente eu acho que é a ausência total de sentimentos. O que elas fazem é uma frieza, assim, não está nem aí. Mariana, será que não é falta de orientação? De conversar com alguém? Tem umas pessoas que não conseguem escutar ninguém, entendeu? Tem pessoas que elas são controladoras de uma forma. Não, eu sei que tem. Narcisistas, né? Mas eu ainda de uma aposto, forma. eu ainda aposto, eu gosto de apostar, penso que é bom apostar na questão de que, de repente, falta orientação para alguma pessoa, né? Eu acho também. Agora, tem gente que não escuta a orientação, é isso que eu estou te dizendo. Tem gente, inclusive, que leva para o advogado e manipula o advogado de forma com que ela seja vítima realmente. Tem advogado que é utilizado como rede de apoio, tem psicólogo que é utilizado como rede de apoio, porque o alienador consegue fazer aquela jogada ali e trazer para o jogo dela, fazendo com que realmente aquela pessoa ela é vítima. Então, psicólogo que vai lá e dá um laudo dizendo coisa porque ela acredita realmente que aquela alienadora ou aquele alienador é uma pessoa que está sendo vítima. Então, eu acredito que tem uns que são manipuladores completos e não tem. Mas é como você diz, depende de caso para caso. E assim, né? Tem a maioria, a gente espera que não seja. Eu não posso nem dizer realmente, mas é difícil. Tem gente que eu acho que realmente não tem nenhum sentimento. Não tem jeito, é sombra, não tem nada de luz. Eu ainda acredito que nós somos sombra e luz. Você é a luz, eu sou a sombra aqui. A gente está fazendo um paralelo aí. Não, eu estou trazendo o negativo e você traz o positivo. Aí a gente junto fica tudo perfeito. Não, mas eu acho que a gente precisa fazer mais lives falando sobre alienação parental. Também, a gente tem, Edna. Não é? Sempre, a gente precisa falar sempre. Como diz sempre, o pessoal as minhas amigas do OAPAR, Bruna e Liliberto, nós precisamos falar sobre alienação parental. Não podemos calar. Né? Existe, está aí, todo mundo está vendo, gente sofrendo, então não podemos nos calar. É isso mesmo, Mariana. Mas vamos falar, vamos continuar a nossa luta, né? A nossa vamos sim. Pequenininha, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, quem sabe, né? Passos de formiga, mas vamos. Não é? Pois é. Sim. E torcendo para os profissionais entenderem que o cliente pode ser a mãe que está pagando ou o pai, mas na verdade tem que olhar o interesse da criança, porque olhar o interesse do pai e da mãe não é um papel que a gente espera, né? Que faça bem para a nossa sociedade, não é isso? Perfeito. É isso. Então, é assim que a gente pensa, é assim que a gente comunga, né, Mariana? A gente criança em primeiro lugar, criança e adolescente, filho em primeiro lugar. Depois a gente pensa nos pais, nos adultos. Olha, a Nara, psicóloga, que vai conversar semana que vem comigo, está aí, dizendo assunto importante e necessário. É isso mesmo, Nara. Estamos juntos semana que vem, hein? Sim, com certeza. Então, olha, a Mariana vai se despedir de vocês, falando para vocês o trabalho dela, que ela acabou não se apresentando no início. É verdade, eu fiquei tão empolgada. Ela vai fazer agora essa apresentação. Eu quero agradecer demais a presença de todos, agradecer a sua presença, Mariana, a sua disponibilidade, obrigada. Dizer que você é um amor, estamos juntas nessa luta. Estamos juntas, sim, tá com bom? certeza. Se apresente agora, então, por favor. Eu agradeço muito o convite para estar aqui.
A gente tem um projeto no Instagram, Alienação Parental Recife, que a gente está tentando colocar informação aí, né, online, para as pessoas saberem o que é, se defenderem da alienação parental, lutarem contra a alienação parental, buscarem ajuda jurídica, psicólogos. A gente dá as informações para a pessoa ficar, né, a dor ser menor, como foi menor para mim quando eu aprendi sobre alienação parental. Então, agradeço, meu nome é Mariana, e o nosso projeto é a Alienação Parental Recife. E o meu é Quanto Bem Me Queres. Gente, obrigada, boa noite. Quero muito bem. Um beijo Beijinho. grande. Obrigada, beijo. Tchau, querida. Tchau. Beijo. Obrigada a todos.